Carol, bom dia para você, bom dia para o Gabriel também. Você está sendo muito generosa, Carol, ao dizer que eu acompanhei isso nos últimos anos. Eu venho acompanhando isso desde o começo, há mais de 25 anos, essas negociações que finalmente deram num acordo de livre comércio. Essa reunião de hoje entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também com o presidente do Conselho Europeu, o Antônio Costa, vai ser muito importante e muito simbólica também, Carol. O governo brasileiro vai vender corretamente esse acordo com dois grandes focos. Em primeiro lugar, é uma vitória do multilateralismo. Num momento em que muitos países, inclusive e especialmente os Estados Unidos, vêm atacando o sistema de livre comércio com tarifas contra quase todos os países, dois dos maiores blocos econômicos do mundo, União Europeia e Mercosul, resolvem exatamente nesse momento de ataque ao sistema multilateral acertar finalmente um acordo de livre comércio. Então, tanto a União Europeia como o presidente Lula e os países do Mercosul vão vender isso como uma vitória do multilateralismo. E o governo brasileiro, sem dúvida nenhuma, vai vender isso também como uma grande vitória do próprio presidente Lula e da diplomacia brasileira. E eles estão corretos ao vender dessa forma, porque o governo brasileiro foi o que mais se dedicou, entre todos esses governos, ao convencer a Comissão Europeia de que esse acordo era possível. O presidente Lula se envolveu diretamente nisso. Eu estava, por exemplo, no Palácio do Eliseu, lá em Paris, quando ele virou para o presidente Emmanuel Macron da França, que era o grande líder contra o acordo, por tentar defender os agricultores europeus, e o presidente Lula disse: eu garanto para você que esse acordo vai ser assinado. Ele só perdeu o timing, porque ele chegou a dizer que ia ser assinado até o final de 2025, mas isso é irrelevante agora, porque o acordo está sendo assinado. Então, o governo brasileiro vai vender isso como uma vitória do multilateralismo e uma vitória do Brasil, especialmente da diplomacia brasileira. É preciso lembrar também, Carol, que esse acordo chegou a ser anunciado em 2019, mas o lado europeu bloqueou qualquer tentativa de assinatura na época por conta das políticas muito controversas do meio ambiente no então governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma época em que a devastação da Amazônia saiu praticamente de controle e aumentou muito. Os europeus resolveram bloquear qualquer conversa, especialmente com o Brasil, por conta disso. E essas conversas foram retomadas na volta do presidente Lula ao Palácio do Planalto. E aí ele começou a se engajar, percebendo que aquilo seria uma grande vitória potencial para o Brasil e para a economia brasileira. E, claro, ele vai querer vender os louros disso. Você me perguntou sobre os próximos passos. O governo brasileiro também avalia, segundo eu apurei, que isso vai passar facilmente no Congresso, ou com relativa facilidade, no Congresso brasileiro e nos parlamentos dos outros países do Mercosul, porque existe um interesse muito grande econômico nesse acordo e também pelas cicatrizes que o tarifaço e as disputas tarifárias com os Estados Unidos deixaram no país. Não existe muito clima para você vetar um acordo de livre comércio quando o Brasil continua enfrentando tarifas muito altas unilaterais do governo americano. Se existir alguma dificuldade, essa dificuldade vem do lado europeu. O Parlamento Europeu deve aprovar, porque precisa apenas de uma maioria simples, mas depois outros governos também vão ter que implementar esse acordo. Então, em alguns pontos, a gente talvez tenha alguma dificuldade, mas do lado do Mercosul vai ser muito mais fácil esse processo. Não digo que está garantido e que seja super tranquilo, mas os países do Mercosul querem, de fato, aprovar isso. Então, hoje nós vamos ver essas manifestações, tanto da Ursula von der Leyen como do presidente Lula, vendendo esse acordo como uma vitória do multilateralismo, que é muito importante exatamente neste momento. Carol. E destacando os